Começa agora mais um Aventurando. Eu sou Rafael Amor, estou aqui com meu amigo Márcio Moreira. Hoje num episódio mega especial que nós estamos participando do evento de Natal Beneficente da Liga dos Aventureiros para ajudar o pessoal do projeto Mães da Favela da CUFA, Central Única de Favelas. Então a gente gostaria de começar se apresentando o nosso canal, para quem não conhece. O Perdidos no Play, né, é um canal de RPG, tem por objetivo ajudar as pessoas a virem para o hobby, ou se elas já jogam, aumentar a sua frequência de jogo, engajamento na mesa e até mesmo conseguir pessoas para você jogar. Essa é a nossa missão. Tudo bom, Ramon? Feliz, né? Pô, muito bom, cara. Feliz, empolgado e dando os parabéns pra galera que tá tocando essa iniciativa, né? Muito bacana. Muito bacana. Muito legal mesmo. Tô muito feliz de estar participando. Então, Marcião, hoje é um Aventurando especial que a gente vai direto ao tema. Vambora. Vambora. Eu vou te perguntar, então, de que tema nós vamos falar hoje aqui na nossa palestra, no nosso Aventurando, e dizer um pouquinho pro pessoal por que desse tema. Diz aí, Márcio. Então, quando a gente foi convidado para participar, né, da Liga dos Aventureiros, a gente sabe que, assim, pessoal, é muito forte essa cultura do D&D, né, do D&Dista e tal, da galera que tá acostumada a se chafurdar nas aventuras, sai uma aventura nova, o pessoal compra o livro, tem todo um lore antes do lore, né? É o lore do mundo real, quando vai se falar de lore de D&D, né? O lore de você ir numa livraria ou ver na internet, lançou um livro novo, o que mudou? Será que tem alguma feature nova, uma classe nova e tal? O pessoal curte muito, essa é uma cultura do D&D. Então eu e o Ramon, a gente pensou assim, por que não a gente falar um pouco, misturar um pouco desse lore, dessa cultura do D&D já clássica, das aventuras prontas e tudo mais, com um pouquinho do que a gente fala aqui no Aventurando, da customização, do engajamento, de tornar a tua aventura uma aventura única, uma experiência inesquecível com as pessoas. Então vamos falar hoje sobre como tornar a sua aventura pronta uma aventura com carinha de aventura própria. Entendeu? Isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Aqui é você conseguir customizar a sua aventura pronta, né? Muita gente se sente intimidado com a aventura pronta, quando na verdade deveria ser o oposto, né? A aventura pronta deveria ser uma ferramenta para facilitar a vida do mestre, mas tem algumas pessoas que ainda olham para a aventura pronta e dão uma certa travada. Ué, por que eu não posso falar isso? Eu sou assim. Eu uso demais dessas estratégias que a gente vai passar aqui para eu poder abrandar essa minha trava. Porque eu fico preocupado de sair um pouco do que a aventura... Porque a aventura... A gente vai falar do que é a aventura pronta. A gente vai falar com calma, mas a aventura pronta tem um monte de questões positivas e negativas, tá? E a aventura própria também tem suas questões negativas, positivas e negativas. Então a gente vai abordar elas aqui rapidamente. Para quem já está num nível avançado, talvez alguns conceitos possam ser um pouco óbvios, mas aqui no PNP a gente tem muita gente que nunca jogou RPG que assiste a gente. Como a gente falou, nós somos um canal que ajuda pessoas a entrarem pro hobby. Então a gente precisa entrar em alguns conceitos que para muitos são basilares demais, são óbvios, mas para outros não são, né? Exatamente. O primeiro conceito que a gente vai aqui tentar tirar da frente, né, pra galera que não tá muito habituado, é a própria aventura. O que é uma aventura? Né? A gente consegue, depois, a gente poderia ficar aqui horas debatendo sobre aventura, o que é uma aventura e tudo mais, mas para resumir, a gente pode colocar de uma forma bem concatenada que a aventura é uma proposta de resolução de conflitos, mesmo que essa proposta ainda não tenha sido feita explicitamente. Né? E aí, para a gente continuar definindo, entrando um pouquinho mais nesse detalhamento, eu te pergunto, Márcio, o que é uma aventura pronta? A aventura pronta é aquela que esse conflito ele já está pré-estabelecido, setado. Tem um monte de elementos que já foram definidos, testados, que já são trazidos ali. E aí o mestre, que também é um jogador, ele vai fazer uso daquilo ali para poder colocar no jogo. Então, a aventura pronta, ela, e por mais que pareça ser óbvio,
ela geralmente é quando uma editora prepara o material, onde ali estão já os elementos já pré-setados, personagens, cenários. Esses personagens, às vezes, alguns vilões, fichas, alguns personagens prontos, algumas fazem isso para você jogar ou não. Uhum. Ou seja, a aventura pronta era, na maioria das vezes, um produto comercial, né? Que serve como guia de resolução das possíveis consequências e partes de um conflito. Elas acabam também, por exemplo, no D&D, ela serve muito também como uma forma de você andar com o plot do cenário. Sim, expandir o universo. E vão expandindo o universo, inserindo os elementos e tratando da lore do jogo para quem gosta e tudo mais. É uma forma deles inserirem, sem ter que lançar, por exemplo, um cenário de campanha propriamente dito, né, que só vá falar sobre o cenário. Hoje em dia eles foram optando por inserir essas peças de andamento de cenário, de cenário de campanha, dentro das aventuras prontas, né? Na quinta edição do D&D, esse é o modelo clássico que eles estão seguindo para fazer o mundo deles andarem. Sim, eles testam muita coisa também. Quando eles querem criar alguma classe nova, algum talento novo de classe, alguma coisa assim, eles usam muito dessas aventuras prontas para poder inserir esses elementos. E como acho que quase tudo na vida, né, existem vantagens e desvantagens de você utilizar uma aventura pronta. Pra gente começar, Márcio, quais seriam aí, na sua visão, as principais vantagens de se utilizar uma aventura pronta? Bem, a principal vantagem que eu vejo é você já ter um produto acabado. É você ter aquele material de centro de mesa de sala de estar, assim. Você ter aquele produto acabadinho. Você tem ali, quando você vai apresentar... Você quando você vai apresentar um handout, ele já está todo acabadinho, então uniforme com outros handouts, os personagens. Você tem mapas, você tem fichas, você tem props, você tem todos esses elementos. Props são aqueles elementozinhos de jogo, algumas aventuras podem vir, sei lá, um convite para uma festa, um bilhete de trem, alguma coisa do tipo. Handouts são as fotos de alguns personagens, aí já vem no mesmo padrão, porque é tudo o mesmo artista que fez. O mapa tem toda aquela mesma identidade visual. Então, uma das grandes vantagens de você ter uma aventura pronta é essa: você tem um produto acabado, ele é padronizado. Uhum. Uma outra coisa que a gente sabe que tem em aventura pronta, por exemplo, é playtest, né? Porque é um material que foi testado, foi jogado já por outras pessoas, até ele ter sido lançado. Então, hoje, por exemplo, os encontros no D&D, eles já foram ali medidos, né? Porque tem grupos que gostam de jogar com tipo, olha, no meu mundo, nem todo encontro que você vai ter com uma pessoa é para você entrar em combate. Então o cara já fica mais com o pé atrás. Tem gente que já joga mais o D&D num formato quase mais balanceado, para ser um dungeon crawler mais procedural. Tipo, ele sabe quem ele vai ter que entrar, é um encontro, é combate, paraná, e vai seguir uma estrutura mais ou menos nesse formato. Então, quando se lança uma aventura pronta pela editora, quando eles colocam os encontros ali dentro, né, onde você vai ter tropeçar com os inimigos, meio que já está nivelado pro nível que os aventureiros vão ter naquela época do que aquele encontro vai acontecer. Isso para quem ainda não tem essa noção de balancear, de dosar a mão na hora de colocar os inimigos, é uma vantagem também para a aventura pronta. Daí que vem muito também do medo de alguns de saírem do que tá na aventura pronta, né? O meu caso também. Poxa, se eu tiro isso aqui da aventura, será que não vai quebrar? Será que não vai, sabe, dar algum chabu aqui na minha aventura? Eu vou realmente mexer com isso? Então, assim, tem que se saber medir bem isso aí quando você vai fazer alguma mexida nessas aventuras prontas. Eu mexo. Mas, assim, as técnicas que a gente vai propor aqui, eu já testei as técnicas, entendeu? Pode acontecer de errar? Não existe infalibilidade, não existe isso. Mas são técnicas que foram testadas e como você pode fazer, a gente vai tentar passar da melhor forma possível para você dar essa mexida. Até porque errar faz parte, né? Uma das coisas que a gente fala bastante aqui no Aventurando não tenha medo de errar. Erros acontecem, né? O ideal é que você lute para que os acertos sejam muito mais frequentes que os erros. Mas assim, errar vai acontecer e você tem que abraçar e aceitar que os erros virão.
Exatamente. Então a gente falou um pouquinho das vantagens, vamos passar um pouco também sobre as desvantagens de você utilizar uma aventura pronta. E a primeira, eu digo para vocês que elas tendem... É relativa. É relativo, né? Mas que elas tendem a ser railroad. Como é um produto que já tem ali o seu começo, meio e fim, entre aspas, delimitado, né? Ele tem um início que ele vai propor para os jogadores, mas ele também tem toda a cadeia de acontecimentos e possíveis encerramentos para aquela campanha. Então ela tem uma tendência a fazer com que o jogo seja mais railroad, principalmente para os mestres que não gostam ou não querem muito improvisar em cima de uma aventura pronta. Mesmo que até dentro da própria Wizards, né, nas aventuras prontas, ela ainda tem alguns formatos um pouquinho diferentes. Por exemplo, a Curse of Strahd, a Maldição de Strahd, e a Tumba da Aniquilação, né, da Tomb of Annihilation, que são mais sandbox. Por exemplo, a Tumba da Aniquilação, eles colocaram um hexcrawl ali dentro da aventura, né? A proposta da aventura é ser um hexcrawl. Então não tem um caminho pré-definido onde os personagens precisem ir para chegar do ponto A ao ponto B. Mas ainda assim, existe o ponto A e existe o ponto B. Exatamente. Lembrando sempre que quando a gente colocou isso aqui nas desvantagens, a gente não está querendo dizer aqui que é uma desvantagem ser railroad. A gente está dizendo que, por tender a ser isso, ele amarra um pouco quem não quer um railroad. Então acaba sendo uma desvantagem porque não é para todo mundo. Entendeu? Porque pode não ser para todo mundo. Não é que não é para todo mundo. Pode não ser para todo mundo. Quem acha railroad o pecado capital, talvez ele vai esbarrar muitas vezes com uma estética de railroad quando for ler uma aventura pronta. Tá? Outra característica que é dita como desvantagem, ele, como a gente disse antes aqui, muitas aventuras prontas tendem a ficar muito presas a locais e NPCs importantes para aquela campanha. Tem um pouquinho a ver com Railroad isso, mas você pode ter um sandbox que as pessoas também ficam presas a NPCs e locais, entendeu? Então a questão não é só ficar presa, é como que essa dependência se dá. Como que é feita essa dependência? Então é isso que tem que se tomar bastante cuidado. Até porque quando a gente está falando, por exemplo, num D&D quinta edição e aventuras prontas, a gente sabe que no meio dessas aventuras você vai encontrar um NPC que é mega famoso, um personagem que já tem vários romances escritos sobre ele, sobre que aparece já em 25 livros de D&D nas 5 edições diferentes. E aí, se você estiver jogando na tua mesa com um cara que tá lá desde 74 com a ficha dele de D&D pronta, ele pode te dar aí uma calça reda de lore, por exemplo, e você, iniciante, ficar ainda com o pé atrás, de tipo, cara... o cara jogou na mesa que o Elminster, no ano de 1274, Day of Reckoning, não deixaria isso acontecer e tudo mais. Então, tem essa parte de utilizar locais e pessoas importantes, e o mestre, principalmente o novato que está entrando no D&D agora, não conhece muito da lore e tudo mais, pode ficar um pouquinho intimidado em utilizar esse tipo de coisa, principalmente com pessoas que já são experientes, né? Quando todo mundo é novato, tanto o mestre quanto os jogadores, isso é mais tranquilo, porque todo mundo é uma tela em branco ali, sabe? O Elminster acabou de existir naquele momento que o mestre vai falar pela primeira vez. Então isso não é um grande problema para esse tipo de grupo. Mas no grupo misto, isso pode ser sim um problema. Um exemplo de algo que intimida muito um mestre novato ou um jogador, até mesmo mestres veteranos, é o que o MRPen colocou aqui no chat. Fico aqui pensando o que fazer quando um PC, né, um personagem que não está acostumado, um personagem de um jogador, mata um NPC importante. E aí a resposta, ela parece ousadamente óbvia, né? Parece um pouco até... Você não faz nada, ele mata. O RPG ele precisa ter essa liberdade. O mestre vai precisar readequar
a aventura dele. Ele vai precisar trabalhar as consequências. O NPC não apareceu ali, o jogador não colocou essa situação, vai ter que lidar com essa consequência, senão você está tirando a liberdade do jogador fazer o que ele quer. Na minha cabeça, por exemplo, quando isso acontece, eu gosto de pensar que é quase um lance meio de Volta para o Futuro. Saca? Você cria uma nova linha temporal, que aí naquela linha temporal esse personagem não existe mais. Em outra linha ele continua existindo, continua vivendo. E aí, cara, D&D é alta fantasia. A tua mesa foi para outra linha. Exatamente. Nós estamos sugerindo fazer linhas temporais. O Ramon tá fazendo uma analogia. Isso, falando o seguinte, na tua mesa ele morreu. Quando a Wizards lançar um novo livro de aventuras em que esse cara apareça, tu considera que aquele cenário da próxima aventura pronta tá numa outra linha temporal que não é a da tua campanha. E aí tu tem que falar o que teria acontecido num cenário onde esse cara não tá mais vindo. E olha que legal. Você vai ter uma escolha quando sair esse livro, que tem esse cara. Ou você muda tudo, volta pro status quo antigo começa uma outra aventura, temporal. Ou você mantém e usa as dicas que a gente vai falar aqui agora para você deixar a aventura pronta desse livro que vai sair com cara de aventura própria. Então, voltando exatamente. Aqui, qual o outro mal aqui que é uma grande desvantagem? Isso eu acho que é uma das maiores desvantagens que a gente tem quando a gente fala quando a gente fala de aventura pronta, Ramon. Verdade. E, aliás, falando sobre a aventura pronta, o Charlão do Magic Noobs fez uma pergunta excelente, né? Como hoje a gente está fazendo uma palestra e que provavelmente vai atingir pessoas que não são habituadas, não são habituês do mundo do RPG, a gente tem umas terminologias em inglês, né? Que a pessoa às vezes fica, peraí, mas o que tá acontecendo, né? A gente falou aqui já de Railroad, falou de Sandbox, falou de Hexcrawl. Então, só pra a gente botar todo mundo ali na mesma página, vamos, por exemplo, os dois tipos clássicos de estruturas de aventuras que a gente tem, né? O Railroad, que seria as aventuras como se elas tivessem um trilho, tipo, você embarcou num trem e você vai curtir aquela viagem. Aquelas coisas vão acontecer sequencialmente. Exatamente. Da aventura. Até ela chegar no final, na batalha com o chefe, o boss épico no final. E tem a estrutura Sandbox, que é aquela velha caixinha de areia que você tem no playground, que você senta lá com os amiguinhos, não tem nada pré-pronto ali, você monta um castelinho, você constrói uma estrada, aí depois da estrada você faz uma pontezinha, ou seja, é você ir colocando elementos e criando esse mundo e essa aventura à medida que os jogadores e a mesa vão andando sobre ele. Isso é uma estrutura sandbox, é uma estrutura que ela não tem os pontos definidos A, B, C, D, até você chegar no F, que é a conclusão. Uma boa analogia é dos videogames. O Railroad seria o famoso Mario Bros, o jogo de plataforma que você tem que passar de uma fase para outra, uma fase para outra, uma fase para outra. O Sandbox é o GTA, que você tem a cidade inteira, você ali faz o que você quiser, você vai achar pontos de interesse ali, você faz na ordem que você quiser. The Witcher também é assim, Skyrim também é assim. Então, esse aí é o Sandbox. Então, o Railroad é aquele que segue uma ordem, mesmo que pareça não só jogo de plataforma. God of War é assim. God of War você precisa seguir uma fase, tem uma história ali que é bem Railroad, tem as cutscenes que param de vez em quando, que fazem alguma coisa de vez em quando, você precisa seguir uma ordem, né? Por mais que seja 3D, tem nada a ver com ser 3D e ser plataforma. A gente está falando que as cenas, os acontecimentos, eles precisam ter uma sequência. Isso aí, por exemplo, no GTA, se você quiser só ficar parado vendo os carros passando e a interação dos NPCs, você pode. E no Sandbox é basicamente isso. Você ali ir desenrolando as coisas ao passo que é o desejo dos seus jogadores, do seu mestre. E o Hexcrawl... Charlão, você não atrapalha não, Charlão. Nada, Charlão. Excelente pergunta. Exatamente, excelente pergunta. A gente às vezes esquece, a gente às vezes vai falando e vai esquecendo. A gente já tem pauta já guardada para fazer um episódio só sobre terminologias do RPG. Exatamente. De glossário. Só sobre glossário de RPG. Essa semana a gente teve um episódio de RPGizador especial que eu fiz com o nosso editor
que ele nunca jogou RPG, a gente precisava apresentar de alguma forma para ele poder editar melhor e ele adorou. Então a gente, já que nosso canal é voltado também pra galera que tá começando e trazer pro hobby, a gente precisa ter esse tipo de proximidade de explicar, ser mais explicativo. Mas vamos lá. Vamos que uma das desvantagens de utilizar a aventura pronta é spoiler. Eventualmente você pode esbarrar com uma pessoa que já jogou aquela campanha e aí você convidou ela pra entrar novamente neste mundo, né? E aí você tem que ter uma sacada para saber o que você faz com essa aventura pronta. Pô, cara, eu acho muito louco. Uma vez eu joguei em um evento e um amigo falou que já tinha jogado aquela aventura que a gente estava jogando. Eu nunca passei por isso, mas deve ser muito doido você jogar de novo uma aventura que você já jogou. Tem que ter uma rejogabilidade muito boa para estar fazendo esse tipo de coisa. Você tem que ter um domínio de metagame, olha outro termo aí. Metagame é quando o que o jogador sabe influencia no que o personagem sabe. Basicamente é isso. Acho que se explica bem o que é metagame. Então o cara tem que saber separar muito bem o que ele como jogador sabe do personagem dele. É complicado spoiler, ainda mais no advento da streaming, que você às vezes está assistindo uma streaming sobre uma aventura e aí eles entregam na stream, você tem que decidir, ou você assiste e prestigia a streaming, ou você não, peraí, eu não sei se eu vou jogar aquela aventura, eu não vou assistir não, vou jogar outra coisa. É complicado spoiler em aventura pronta, cara. Eu acho, por exemplo, né, uma saída para esses casos se você é o tipo de pessoa que não consegue, e eu conheço muita gente assim, cara, que a pessoa não consegue abstrair o que ela sabe do que o personagem sabe, não rejogue uma aventura com pessoas que estão experimentando pela primeira vez, porque você vai estragar a experiência dessas pessoas. Óbvio que um RPG não é um videogame, óbvio que o seu grupo, no teu grupo inicial, eles decidiram matar o burgomestre daquela vila. Nesse grupo agora, eles decidiram se unir ao burgomestre da vila. E aí você vai desencadear toda uma nova miríade de eventos. Mas você sabe qual que era o interesse do burgomestre, você sabe quem era o possível vilão que está por trás dele ou não. Então você tem o risco de estragar a brincadeira para os outros. Então toma esse cuidado, vê o que você... qual é o teu perfil, e aí decide se vale a pena para você entrar ou não. Quanto mais a aventura é sandbox, mais ajuda nesse aspecto. Sim. Mas mesmo assim vai rolar spoiler. E tem um outro spoilerzinho também que a aventura pronta traz. É o spoiler do mestre. Você, às vezes, como mestre, você não é tão surpreendido numa aventura pronta quanto numa aventura que você deixa um pouco mais freeform, um pouco mais nas consequências do que os jogadores... Vamos ver o que o jogador, onde é que vai isso, entendeu? Na aventura pronta você já tem tudo meio que anotado, então quando aquele pessoal vai abrir aquela última porta daquela última sala daquela dungeon, o mestre meio que sabe o que está atrás daquela porta. Agora, dependendo da aventura, se for uma aventura hexcrawl que os encontros são aleatórios, são rolados, ou você não preparou, só preparou naquele dia, você tem um pouco mais de liberdade. E isso é uma das características do que a gente vai falar agora, que é a aventura própria. Exatamente. Então defina pra gente, por favor, Márcio, o que é uma aventura própria? Também parece óbvio, mas é bom lembrar que se trata daquela aventura feita pelo mestre, pelo cara que está mestrando aquele jogo. O famoso como é que é o feito em casa? É o... Do it yourself. Do it yourself, mas tem um outro também. Homebrew tá certo? Fala Homebrew, Homebrew tá certo, né? Então, assim, é de preferência pensada para o grupo daquele mestre. O mestre pensou em uma coisa para aquele grupo e ele vai criar uma aventura para aquele grupo, né? Foi o que eu fiz, por exemplo, com os meus jogadores iniciantes de D&D. Eu fiz uma aventura própria para eles, mas daqui a pouco eu vou usar ele de novo, essa aventura, como exemplo para falar de como a gente pode adaptar aventuras prontas para esses casos. Então, você prepara para cada demanda de cada um, você se prepara para cada um, você vai fazendo... Você conhece os jogadores que estão entrando na sua mesa, né? Você sabe bem o que funciona. Exatamente. Se são pessoas novas que você não conhece, que você está trazendo para sua mesa, passa aquele testezinho para saber qual que é a demanda do jogador, conversa com eles para ter uma ideia do que eles gostam, se eles curtem mais um desafio, se eles são pessoas da descoberta, da dinâmica, já vai ajudar um pouquinho você a guiar o seu caminho na hora de preparar a primeira sessão, até porque a gente aqui defende muito que
o começo de uma campanha, se você vai partir para esse lance de que, olha, eu quero fazer uma campanha, então vou fazer sequências de aventuras, né? São aventuras sequenciadas. A primeira aventura vai ser uma aventura simples para eu ter uma ideia do que o meu grupo gosta. E aí ela é uma experimentação. A gente falou de playtest na aventura pronta. Na aventura própria, ela não tem playtest. Ela é um playtest. Cada vez que você for jogar essa aventura com um grupo novo que seja, ou se seja uma vez com o seu grupo que é o seu grupo de fé, é o grupo que você joga, por exemplo, toda semana ou toda quinzena, eles estão playtestando. Você vai sentir que o encontro que você preparou, você pesou muito a mão, um NPC que você... O NPC não, né? Mas um inimigo que você achava que eles lidariam muito fácil, acabou não sendo fácil. E aí você volta e na próxima vez que você utilizar, você dá uma mexida nas estatísticas. Ou o inverso. Você achava que o cara ia ser o mega boss. E os caras solaram ele em 2 turnos, acabou o combate e beleza, vida que segue é ok. Isso não é errado, tá? Não se frustrem por isso acontecer. Isso vai acontecer em algum momento na sua vida de mestre, principalmente de mestre de D&D. E aí você depois volta. É aquela diversão do mestre que a gente fala, né? O mestre tem muito essa diversão sozinha. O mestre é o cara que se diverte antes da sessão de RPG começar. E aí é você voltando e revisitando os temas que você criou e pensou para aquela aventura pronta. Revisitando um dos nossos conteúdos que a gente fez numa aventura ano passado, foi até um Nutella ao ar. Nutella que a gente chama é um pedacinho, é um nuggetzinho, é um fragmento, um drops, a gente chama de VNP Drops de um programa nosso, que ele fala o seguinte... que a gente fala o seguinte: o mestre procura a criatividade, os jogadores procuram os feitos. Se a gente tiver isso em mente, cara, é muito o que é o RPG. O mestre está buscando criar, O jogador está buscando fazer um feito grande, subir no dragão, matar um monstro, pegar um tesouro. Então, um está buscando criar para que o outro, em cima dessas criações, realize seus feitos. E aí, em cima dos feitos que esse faz, o outro vai ter que também criar de novo. Aí fica um ciclo, né? Fica um ciclo. Quanto mais eu crio, mais o outro vai ter a oportunidade de fazer grandes feitos. Quando ele fizer grandes feitos, eu vou ter que criar as consequências. E assim vai embora. E a RPG mais ou menos vai rolando nessa roda aí. Isso aí. Então, a gente começou a falar um pouquinho das aventuras próprias, né? É bacana, então, agora a gente começar a listar, principalmente, as vantagens agora de você fazer e criar uma aventura própria. E uma das vantagens, que para algumas pessoas pode ser de vantagem, mas para mim é uma mega vantagem, sim, é que elas são imprevisíveis. Elas são muito mais imprevisíveis. Até para os mestres. E é bom porque o que a gente espera do RPG, no fundo, no final, é que ele seja imprevisível. Claro. Porque, e a gente falando agora aqui também de RPG de mesa, né? Porque, por exemplo, se você pegar um RPG clássico de videogame, como The Witcher, por exemplo, é um jogaço, é um jogo maravilhoso. Só que ele só tem os finais que estão lá. Mas tem 10 finais. Ok, são 10 finais. São 10, é limitado. É limitado. São 100 finais. É limitado. É limitado. O RPG não tem limite. E o RPG de mesa não tem limite. E aí você pode até ver que a sua aventura pronta, quando você aplicar para um grupo, e se você, por exemplo, tem gente que tem esse sonho de trabalhar com RPG e começar a escrever aventuras. Você vai ter que fazer playtests dela, a gente vai falar mais na frente, e cada vez que você rodar essa mesa com um grupo diferente, você vai ver a doideira que é as pessoas decidindo coisas que 3, 4 grupos atrás nem pensaram em fazer, sabe? Eu acho isso uma coisa muito bacana do RPG legal. De mesa. Outra vantagem, que isso deixa as pessoas bem à vontade, eu acredito que essa coisa de principiante ele se faz valer das aventuras prontas, mas alguns principiantes também vão gostar, talvez, de não fazer aventura pronta, fazer aventura própria, ou fazer a mescla, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é você ter mais domínio dos elementos, afinal de contas você criou aquele cenário. Ou você fez, como a gente já ensinou aqui no Aventurando, como a gente já passou uma dica de como fazer, junto com os jogadores numa sessão 0, né? A gente tem isso exaustivamente na nossa metodologia 321, uma sessão 0 colaborativa, que você junto com os jogadores vão o quê?
vão criando aquele cenário junto e vai criando hype, vai engajando, pronto. Todo mundo ali meio que nivelou, todo mundo já domina aquele cenário, porque vocês criaram aquele cenário, né? Não tem aquela coisa de você, caramba, será que isso tá certo com o livro do... Caramba, peraí, isso tem a ver com o Strahd mesmo? Aí vai lá e tem que pegar o livro do Curse of Strahd. Não sei se o Strahd faria, você dá aquela culpa e precisa alguém falar, cara, é a nossa mesa, é uma realidade paralela. Aí precisa alguém vir falar pra te consolar, mas você por dentro tá se corroendo. Cara, mas não ficou legal, não tá casando bem. Entendeu? Então tem gente que vai gostar disso, que não vai se dar muito bem com o outro contraponto. Com isso aqui vai se dar melhor, né? Ter esse domínio dos elementos. Isso aí, uma outra vantagem também é que o mestre tem a liberdade para fazer o que ele quiser com a aventura, ele está criando. Inclusive, um dia ele pode resolver publicar e ela passar a ser uma aventura pronta. Exato. Né? Isso é uma vantagem que ele tem também. E aí, Marcelo, vamos entrar agora, falar um pouquinho das desvantagens. Diz pra gente aí uma das desvantagens. Geralmente, quase sempre, aventuras próprias não são testadas. São aventuras próprias, você vê na tua cabeça que aquele monstro iria estar na medida certa e ele ou não deu desafio nenhum ou foi um desafio hércules. Um desafio tão forte que o jogador não deram nem pro cheiro. Caramba, que saco. Entendeu? Aí você tem que saber dosar. Talvez você testando em casa, você testando, fazendo rolagem para ver como é que é. E aí você vai fazendo. Mas eles não são testados, não só combate, a gente pensa muito em questão de combate, mas você testar, sei lá, a distância entre reinos. Você previu que vai ter uma viagem, aí você botou uma viagem longa demais. Cara, tu não testou que naquele meio do caminho a possibilidade deles desviarem do rumo era grande. A possibilidade de ser enfadonho é grande. Que a possibilidade deles não sentirem o peso da distância pode também acontecer. Você pensou numa viagem grande, mas na hora você encurtou por questões externas, porque algum jogador precisava sair mais cedo, alguma coisa do tipo. Você encurtou e aí ninguém teve acabou que não rolou aquele peso que você tinha programado para uma viagem longa. Então, N fatores, tá? Que interferem, que fazem falta quando você não tem um sistema testado, quando você não tem uma aventura testada. Um outro ponto também é que essas aventuras próprias, elas dão mais trabalho de preparação. Como não existe nada delas, né? Elas estão nascendo ali e o mestre vai propor os desafios e os eventos e o mundo em si, ele vai ter que criar isso tudo, ou pelo menos o que ele vai utilizar naquelas sessões iniciais, né? Ele já precisa criar coisas para trazer para a mesa, e aí handouts, props, né? Sejam imagens ou sons e coisa do tipo, para fazer o grupo engajar naquela aventura. E assim, hoje em dia, muita gente vai começar a mestrar, mas tem trabalho ou faz faculdade e só tem o tempo de chegar em casa, às vezes tá entrando só para dormir, e aí a pessoa não tá com aquele tempo de criar um handout, de criar, de pensar um design de masmorra e tudo mais. A aventura própria vai ter essa desvantagem. Obviamente, tipo, hoje em dia a gente já tem a facilidade de procurar coisas no Pinterest, por exemplo. O mapa de batalha. Joga no Google, você acha várias imagens de mapa de batalha. Mas ainda é um trabalho, tá? Essa pesquisa, você procurar, você achar, fazer o download, subir para uma plataforma que você vai utilizar, é trabalho, é tempo que está sendo consumido do mestre. É diferente de você abrir o livro e já tá lá, a cartinha que você tem que utilizar, o mapa é esse, a ficha dos NPCs são essa, a ficha dos monstros é essa daqui. Isso é uma coisa que na aventura pronta adiciona esse tempo na criação do mestre. E tem uma outra questão também, na aventura própria você vai puxar handouts, e os handouts eles são diferentes, eles não são padronizados, os mapas não são padronizados. Às vezes um personagem você pega uma ilustração realista e o outro é uma ilustração tipo mangá. Eu tenho toque, quando eu tô mestrando numa mesa e tá todos os jogadores, aí tem um que tem uma foto preto e branco e é mangá. E os outros estão com foto de realista, assim, que parece um... Cara, isso me pega também. Dá um toque, isso brother, me pega também. Que parece que eles não fazem parte do mesmo mundo. Parece que você tá jogando o Spider-Man no Aranhaverso, sabe? Mas que é cada um de um mundo diferente. Então, isso é uma desvantagem. Você vai ter que ter um trabalho maior se você quiser padronizar essas coisas.
Vai ter que ter uma sagacidade maior na hora de procurar. Exatamente. Então vamos rapidamente aqui, Ramon, para a gente não ficar ruim no tempo, quais são os motivos, o porquê eu devo fazer uma aventura pronta com cara de aventura própria? Boa. E se isso é possível? Para mim, o primeiro e o grande de todos, porque é você juntar o melhor dos dois mundos. É você pegar de cada estrutura o que mais te apraz, né? O que mais te facilita a tua vida como mestre. Exatamente. A outra é, eu tenho que aceitar que esse é assim, mesmo que seja uma boa parte, justamente porque viram também algumas desvantagens dos dois mundos. Então, esse porquê que é bom, por que eu vou fazer isso? É o melhor dos dois mundos, mas vai vir também um pouquinho de pior dos dois mundos. Só que esse pouquinho de pior ele vai ser abafado pelo muito de melhor. Entendeu? Muito, muito mesmo. Eu consigo articular melhor. O melhor dos dois mundos, eles são, ao meu ponto de vista, como é que é aquele ditado? O ônus vale... Não, os bônus vale a pena mesmo... A gente tá igual o Chapolin citando ditado popular, né? Em casa de ferreiro, tanto corre até que fura. Entendeu? Eu acho que os ônus não são tão prejudiciais perto dos bônus que vem, entendeu? Então, vamos lá, como que a gente vai fazer, então, essas aventuras prontas ficarem com cara de aventuras próprias? Exatamente. Aí, para isso, a gente colocou 2 métodos que foram nomeados. Aqui a gente vai botar aquele Rzinho e a bolinha em volta de marca registrada. Mais uma coisa que a gente nomeia aqui. Registrada, a extração de estrutura e a derivação dimensional. Essa daí, o nosso queridíssimo, né, criador da Marvel ficaria extremamente feliz com a gente, porque a gente usou extração de estrutura e derivação dimensional. DD. A gente gosta desse tipo de coisa. A gente gosta. Tamo junto, Stanley. Excelsior. Extração de estrutura é você basicamente você julgar algum elemento que você acha que não vai casar muito bem com aquela tua mesa. Você vai tirar, beleza? E aí vai ficar um queijinho suíço. Vai ficar um queijinho cheio de furo. Você vai tentar entender qual é a essência primeiro daquela aventura. Qual é a essência? Qual é o propósito dessa aventura ser daquele jeito? Né? E aí eu vou arrancar aquilo que eu não acho que casa muito bem. E aí eu vou preencher esse queijo suíço com o buraco com alguma outra coisa, entendeu? É que nem... tô tentando ver alguma analogia comestível de você tirar o recheio de alguma coisa e encher com outra coisa dentro. Sonho. Você tira o miolo e taca creme dentro do sonho. Mas quem faz isso também... mas quem faz isso aí também é meio crime, né, cara? Você tira o quê? Você tira o doce de leite do sonho? Não, o sonho é a massa, você vai tirar a massa. Que susto, cara. Creme, meu Deus, que susto. Achei que a pessoa arrancava o creme ou o doce de leite. Que ser faz isso, cara? Então, isso, e o cara que arranca o miolo, o recheio do Oreo? Você quebra, você torce ele para que não saia o recheio do Oreo. Tu vai botar mais alguma coisa no lugar? Você tá quebrando a analogia. Não, pera, porque o cara come... tirar o recheio e botar outra coisa. Mas você não pode fazer uma analogia mais ou menos que você chuncha vários recheios e faz um sanduichão de Oreo? Seria uma outra coisa. Mas é uma amálgama. A gente está falando da extração de estrutura. A extração de estrutura é você tirar a estrutura, a essência do que você acredita que é a estrutura da aventura. Já sei. A minha. Qual? Arrancar o miolo do pão francês, aí você come o miolo sozinho do pão francês. Eu faço isso. Aí sobra mais espaço para você chunchar requeijão, presunto, queijo, ovo mexido. Nossa senhora. É desse jeito. Então tá, agora entendi. Agora entendi. Então vamos agora usar um exemplo dentro do RPG, pelo amor de Deus? Vamos lá, Maldição de Strahd. Qual é a essência? Vamos extrair a estrutura da aventura do Strahd, da Maldição de Strahd. Qual é a essência? É um grupo que é transladado para um outro mundo, onde é dominado por uma criatura vil, e eles precisam descobrir uma forma de sair desse mundo. Em um dado momento eles descobrem que a única forma de sair é derrotando a criatura. Basicamente ou seja, é isso. Caverna do Dragão. Exatamente, pronto. Você pode pegar essa estrutura pronta, você pode usar essa estrutura pronta para você, em vez de ser um vampiro, ser um dragão. Muita gente vai estar se coçando, meu Deus, transformou a aventura de Strahd. Aqui está, você pode regular da forma que você quiser, você pode manter vampiro, mas não precisa ser Strahd, pode ser uma baronesa,
pode ser um outro personagem. Você pode fazer um monte de trabalhos aí, mas a essência da aventura é essa. Isso aí, Talvez por exemplo, a abadia lá que tem, uma abadia aproveitando, maluca lá que tem, aproveitando a presença ilustre de Charlão do Magic Noobs, pode ser um planinauta, um Planeswalker, sendo extraído, e o inimigo agora é Nicol Bolas, e não é mais o Strade. Pode ser. Tá um cracudinho de Magic, hein? Mas pode ser. Mentira. Eu estou muito longe de Magic, eu não tô... Cara, quando tu falou numa live que eu tô assistindo mais conteúdo de Magic do que de RPG, eu quase que eu entrei na tela e te esganei, você vai ver, cara. Daqui a pouco vai ter as lives aqui de Magic Arena, mas que não é a palestra de hoje, porque nossa próxima criação aqui é DD, derivação dimensional. Apresente-nos, Márcio, o que é a derivação dimensional. Eu vou dar o mesmo exemplo também do Strade, tá? A derivação dimensional nada mais é do que você fazer um what if. É você fazer e se, né? E se acontecesse tal coisa... Ou você faz um spin-off, ou você faz um antes ou um depois de algum acontecimento, entendeu? Você tenta pegar... Você leva em consideração que aquela aventura já foi realizada por um outro grupo, sem ser o teu grupo que você está fazendo na tua mesa, e agora o teu grupo vai ter que lidar com as consequências daquele acontecimento. Então vou dar um exemplo para você aqui, Maldição de Strade de novo. O grupo é transladado para Ravenloft, que era... em caixa alta, dominada por um vampiro chamado Strade. Boa. Mas os únicos que conseguiram sair daquele lugar o fizeram derrotando o tal vampiro, a tal criatura. Agora o grupo vai ter que descobrir, caraca, peraí, eles saíram porque destruíram a criatura, não existe mais criatura. O que a gente vai fazer aqui? Você tem um conflito. Vocês vão ter que descobrir agora o que eles estão fazendo ali. É um mistério, virou uma aventura de mistério, um RPG de mistério. O Strade já foi destruído, por que eles foram transladados e por que não estão conseguindo voltar? Tem alguma coisa que os prende ali que eles precisam resolver para poder voltar. E não é mais Strade foi destruído. E aí você fala, pô, mas isso aí, cara, vocês estão criando uma outra aventura. Não, você pode pegar o livro do Curse of Strahd e usar aqueles elementos. Isso aquela aí. sociedade dos corvos lá, dos homens que se transformam em corvos, vocês podem usar, tentar transformar, como é que eles agora, como é que essa sociedade está depois da morte do Strahd, como é que Baróvia ficou, como é que, sabe, as regiões, os lugares, como é que tá o castelo Ravenloft, depois da morte de Strahd. Ele caiu em ruína? Ele está abandonado? Você pode usar os elementos, os NPCs estão lá, as fichas estão lá. Você só dá uma pivotadinha, só dá uma mexidinha. E aí você consegue deixar com a cara... Vou botar uma coisa autoral aqui. Vou fazer uma pivotada. Exatamente. E isso é bacana até para aqueles casos em que a gente comentou de você ter na sua mesa um jogador que já tenha participado da campanha, por exemplo, da Curse of Strahd. Para ele agora, embora os elementos principais sejam os mesmos, entre aspas, só que como o Jader Melo colocou aí, na Strahd 2, o inimigo agora é outro. Ele vai ter novidades ali, inclusive ele vai sentir que teve um andamento, né, que é uma sequência, que as coisas que, por exemplo, o mestre nem narrou que foi o grupo dele, mas na imaginação dele, na cabeça dele, aquele grupo que derrotou o Strahd era o grupo dele. Inclusive, a Wizards utiliza muito isso quando ela vai andando os plots das aventuras dela, né, porque ela sempre fala na frente, ó, um grupo de aventureiros derrotou e não sei o que, mas quem é esse grupo de aventureiro? É todo mundo que jogou aquela aventura anterior. É pra pessoa que já jogou aquela aventura se sentir, caraca, e meu personagem, olha aí, o cara vai pensar, pô, o Killian, o meu clérigo da guerra, que derrotou esse cara aí que eles escreveram aqui no livro. Foi realmente o seu personagem? Não, mas na tua cabeça foi, e isso é o que importa. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês agora que não é tão atrelado à linha do tempo, mas ainda tá dentro da segunda, da derivação dimensional, tá? Vou dar um exemplo agora com a Mina Perdida de Phandelver. Aventuraça. Okay? Para muitos, a melhor aventura de quinta edição. A Mina Perdida de Phandelver, ela basicamente, qual é a essência? Vamos antes, como se a gente fosse fazer aquela estrutura, extração da estrutura. Vamos primeiro entender a estrutura. Qual é a estrutura? Vocês estão passando pela vila, você cria alguma situação assim, alguém tem algum vínculo parentesco com um personagem, não precisa ser o Gandry, não precisa ser o anão,
Eu já fiz essa aventura com outra raça, outra classe, isso é uma extração de estrutura. Mas vamos supor que é o anão, vamos supor que é tudo caminhando igual. Tá caminhando igual. E você entra na vila e vai ter problema com milicianos naquele lugar, porque sequestram pessoas, mesmo jeito. Tem o bastão de vidro, tem a mesma coisa. Só que aí tu descobre que o Gundry, ele não foi sequestrado. E se o Gundry, na verdade, o teu parente, que você tem autoestima, você descobre que agora ele trabalha para os Capas Vermelhas da mina perdida de Fondelver. Você criou um what if. Você agora vai fazer uma derivação a partir dali. Cara, porque não só os jogadores, porque você fala assim, mas vocês estão viajando, estão mudando demais. Ué, o jogador pode mudar a aventura completamente e o mestre não pode? Porque quando o jogador, como a gente falou lá no início, mata um NPC importante, o mestre tem que se virar. Agora, se o mestre dá uma mudada, os jogadores não têm que se virar? Ué. Boa. Você vai ter todos os recursos ali. Você vai ter a ficha do Gundry do mesmo jeito. Você vai ter o bastão de vidro do mesmo jeito. Eu posso até ser ousado aqui e dizer, quem sabe, o recente-chegado na cidade, o bastão de vidro, ao qual ninguém conhece o rosto, na tua aventura é o cara que sumiu, teu parente. Sim, olha que vira um personagem, né? Vira um personagem. Você vai ter que lidar muito mais com essa coisa de lutar pra salvar a gente sequestrada. Você vai ter que lidar com aquela coisa meio Anakin Skywalker, Darth Vader. Poxa, eu sou o seu pai. Sabe, tu descobre que vai ter que lidar com isso. É um conflito social. Geram outros conflitos também ali no meio, entendeu? Isso aí. Então, para a gente ir se encaminhando para a nossa despedida, né? Hoje a gente tinha o horário certinho da programa da Liga dos Aventureiros. Antes da gente ir para o nosso resuminho, queria agradecer mais uma vez o convite para participar desse evento. Eu e Márcio, a gente agradece aqui em nome do Perdidos no Play. Obrigado, pessoal da Liga dos Aventureiros. Obrigado a Paula Brito, que sempre falou com a gente, deu bastante atenção e nos ajudou muito aqui a produzir essa palestra, trazer esse conteúdo para vocês. Quem puder, por favor, ajude aqui embaixo, ó, no QR Code, ajudando, fazendo um Natal melhor para as pessoas, para a galera da campanha da Mães da Favela. Ajude a Central Única das Favelas. É uma entidade séria que trabalha ajudando muitas pessoas que precisam. A gente passou um ano dificílimo. Difícil para todo mundo. Foi difícil para eles, com certeza foi muito pior. Muito pior, exatamente. Eu falo que foi um ano difícil, mas eu tô dentro da minha casa, com as minhas contas pagas, com a minha despensa cheia de comida. Agora todo mundo já com saúde. Então 2020 foi desafiador para mim, mas para essa galera que não tem comida em casa, que não tem emprego, que está passando por dificuldade e ainda tendo que lidar com esse grande problema que o mundo inteiro está lidando, para eles foi pior. Então, quem puder ajudar, com o pouco que puder ajudar, é pouco para a gente, mas para essas pessoas é muito. Então, o QR Code está aqui, a gente fica feliz com quem se sentir à vontade e puder ajudar a campanha, ajudar o pessoal da Liga dos Aventureiros, que teve essa iniciativa mega bacana de juntar canais, produtores de conteúdo de RPG, de trazer pessoas para jogar aventuras da Adventurers League de D&D, que trouxeram epics, são aventuras que só rolam em grandes eventos nos Estados Unidos. Eles trouxeram para fazer para a galera aqui no Brasil, através dos jogos online. Então, parabéns, galera da Liga dos Aventureiros. Contem sempre com a gente aqui com Perdidos no Play, para essas empreitadas. Estamos sempre abertos. Foi um grande prazer. Isso aí, um grande prazer participar disso. Então, Márcio, vamos agora para o nosso recap do final. Nosso recapzinho rápido do que a gente viu hoje, Ramon. Começa aí, como sempre, com você. 3 pontinhos, mas que a gente se estendeu bastante, falando bastante aqui. E eu quero deixar como presente para a galera que está aqui hoje pra gente. Qualquer um que tenha se inscrito em algumas das nossas listas vai receber essa pautazinha. Essa semana eu vou estar passando. Então, se até sexta-feira ou mais pra frente, quando for pro YouTube isso aqui, a galera que se inscrever em uma das nossas listas, ou no e-book, ou fez o teste lá das 3 demandas, ou tá na lista de espera aí pra saber, na fila de espera aí pro 321 RPG, qualquer um vai receber essa pautazinha desse programa de hoje aí pra poder ajudar vocês. Então,
Vamos lá, vamos recapitular. O que aprendemos no programa de hoje? É sempre bom lembrar. Estimule os jogadores a criarem vínculos fortes entre os personagens. Estimule os jogadores a criarem características do cenário, mesmo em um contexto de cenários prontos. Isso é possível. Estimule que os jogadores expliquem o porquê dos personagens deles se importarem tanto com aquilo tudo. Fazer perguntas é a chave do engajamento. É isso aí, galera. Então, vamos sempre fazer perguntas, vamos fazer os jogadores se importarem, vamos fazer a coisa acontecer, assim como essa galera fez acontecer hoje. É um orgulho estar com esse povo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não quero desejar Feliz Natal ainda, porque a gente ainda tem Aventurando. A gente ainda tem Aventurando. Tem muita coisa ainda tem no muita Natal. coisa. O ano não acabou ainda, mas é aquele sentimentozinho chegando, é aquele sininho já tocando. A gente tá feliz. A gente já ouvindo a Simone cantando ali na esquina, né? Então é isso daí. Tamo junto, gente. Carey que merece. Fazer o quê? Cada mestre com seus props. Valeu, gente. Até a próxima.